Senhor, que tem transformado, Deus, as nossas vidas, meu Pai. E queremos, Deus, nesta noite reverenciá-lo, meu Deus, através de ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Pai, nos curvar a ela, Senhor. Peço em nome de Jesus. Tua palavra pede, meu Deus, que nós venhamos nos curvar, Senhor, perante Ti, meu Deus. Através da obediência, meu Deus, à Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus. Nos preenche, Pai, de graça, Senhor. Para que possamos, Pai, no momento certo, Deus, fazer a Tua palavra, meu Pai, assim como foi na vida de Samuel, meu Pai. Nenhuma caiu por terra, meu Deus. Peço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja glorificado através do pregador. Enche ele, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Renova a unção, meu Deus, para que possa, Senhor, transmitir a Tua palavra, meu Deus, como ela é. Não pedimos, Pai, que tire, Senhor, a dificuldade de nossas vidas, mas que remove, Pai, a nossa vida, Pai, através da Tua palavra, para que possamos, Deus, pregá-la, meu Pai, com toda a firmeza e a Tua sabedoria, Senhor, para que os ouvintes possam ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Oi. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, aliás, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Igreja de Laodiceia. Amém, meus irmãos? Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os gírios dos olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus queridos irmãos, essa foi uma das cartas, aliás, uma das igrejas que foi fundada pelo apóstolo Paulo, ali na Ásia Menor. E foi uma das a última carta que Jesus escreve, endereçada ao anjo daquela igreja. E assim como as outras 5 igrejas, onde houve duras repreensões da parte de Jesus a elas, assim também Jesus repreende esta igreja de forma muito dura, porque esta igreja era digna de repreensão. Mas se nós observarmos assim aos olhos humanos, essa igreja era uma igreja que pregava a palavra corretamente. Era uma igreja que não estava na situação, por exemplo, de Pérgamo, que lá havia a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão fazia pecar o povo de Deus. Lá também não estava como Tiatira, que tinha lá a Jezabel, uma mulher que fazia o povo de Deus adulterar, se prostituir. Eu creio que com outros deuses ela influenciava a igreja a buscar outros deuses. E nem mesmo a Sardes, que tinha a aparência de estar viva, como diz Jesus, mas que estava morta. Então era uma igreja que no aspecto doutrinário estava sadia, mas que Jesus, olhando para ela, Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la. Tamanha era a rejeição daquela igreja. E a questão é, por quê? Por que que Jesus estava a ponto de vomitar esta igreja? E quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas dos erros cometidos por esta igreja? É interessante que logo no início da carta, Jesus escreve trazendo características dele, Jesus, que eram necessárias para a sua advertência àquela igreja. Ele diz assim: estas coisas diz o amém, ou seja, aquele que dá a sentença final, aquele que diz o amém no final, aquele que determina todas as coisas no final, aquele que traz a aprovação ou a reprovação no final de tudo. Então é essa pessoa que está advertindo vocês. Aí ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós podemos constatar aí um antagonismo de Jesus, mas nós não vamos falar disso agora. Nós vamos falar primeiro daquilo que Jesus se propõe a falar. E ele coloca uma parábola do quente e do frio. Só que Jesus não está aqui falando de quente e frio no sentido literal. E nós vamos entender na carta toda que na verdade ele está falando de outra coisa. Quando ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. O que Jesus está dizendo, dando aqui uma parábola
dando para nós uma ilustração, é que quando nós comemos um alimento, esse alimento ele tem que aderir ao nosso corpo. Ele é digerido e depois de digerido, ele começa a fazer então parte do nosso corpo. Ele entra na corrente sanguínea e agora faz parte do nosso corpo. Mas um alimento que não quer fazer parte do nosso corpo, ele é jogado fora, porque ele vai fazer mal para o corpo. Então o que é que o nosso corpo se encarrega de fazer para um alimento que vai fazer mal para ele? Ele joga fora, ele expele, tanto de forma da desinteria como da forma de vômito. Então ali é uma precaução do corpo para remover um alimento ruim, porque ele não vai aderir ao corpo, ele não vai fazer parte do corpo, porque aquele alimento está ruim, está estragado. Então Jesus está mostrando aqui com esta carta, de forma alegórica, que esta igreja, ela não está da forma que ele, Jesus, quer que ela esteja. Que essa igreja não está se adequando da forma que ele, Jesus, pensa, idealiza, que ele, Jesus, quer que ela ande, quer que ela caminhe. E a questão é, se você não quer caminhar do jeito que eu idealizo, do jeito que eu quero, do jeito que eu estabeleço, do jeito que é a minha vontade, como é que você vai dizer que eu sou o teu Senhor? Como é que você vai dizer que eu sou o teu Salvador, que eu sou o teu cabeça? Como é que você diz que você é o corpo, eu sou o cabeça, se o cabeça está te dando uma direção e você está indo por outra direção? Então Jesus está mostrando, irmãos, que aquela igreja não estava, na verdade, obedecendo a direções pautadas, dirigidas por ele, Jesus. E simplesmente, meus amados irmãos, pelo fato daquela igreja querer ser independente do cabeça que era Jesus. Então a grande questão, irmãos, dessa carta daquela igreja, o grande erro daquela igreja, era a sua independência de Jesus. É óbvio, meus irmãos, que isso não de forma consciente, mas de forma inconsciente. Então, a forma que Jesus coloca, de forma figurada, ele quer dizer justamente isso. E ele coloca, agora trazendo os dois versículos primeiros, aliás, o versículo de número 14, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A primeira coisa que ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus. O que é que ele quer dizer? Toda a criação de Deus partiu de mim. Eu sou a fonte de toda a criação. Não existe nada que foi criado no universo todo que não tenha origem em mim. Então, será que eu sou grande? Será que eu sou poderoso? Sou. Mas quem sou eu em relação ao meu Pai? Eu sou o quê? A fiel testemunha. E que fiel testemunha é essa? Que foi obediente até a morte. Aleluia. E morte de cruz. Glória a Deus. Então ele está falando dele ser tão grande e ao mesmo tempo tão submisso. De ele ser tão poderoso e tão obediente. Aleluia. Tudo aquilo que nós não éramos, ele veio ser para justamente nos substituir na cruz do Calvário. E nos dar o lugar que nós não tínhamos. E nos dar o pertencimento que nós também não tínhamos. Então ele mostra, eu tenho glória e me despi dela para tomar o lugar de vocês. Eu fui obediente em tudo. É tanto que
a Bíblia Sagrada diz, naquela hora em que ele está falando com a mulher samaritana, que os apóstolos voltam e perguntam: será que trouxeram algum alimento para ele comer? E ele diz: uma comida eu tenho para comer, e a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Meus amados irmãos, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele não estava indo para a cruz por amor a nós, ele estava indo para a cruz por amor ao Pai. Aleluia. Ele estava indo para a cruz por obediência ao Pai, e o Pai estava enviando o Filho dele por amor a nós. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, à medida em que ele estava obedecendo a Deus, ele estava, meus irmãos, reconstituindo aquilo que nós tínhamos perdido, porque nós perdemos o lugar por conta da desobediência. E para que ele pudesse nos religar a Deus, ele precisava ser obediente em tudo. E o amor a nós poderia atrapalhar essa obediência cega ao Pai Celestial. Isso poderia, meus irmãos, atrapalhar a sua obediência em tudo. Por isso que a obediência dele seria, meus irmãos, independente do homem. Seria independente daquilo que os homens achassem, pensassem, seria independente da relação com Maria, seria independente da relação dele com os seus amados apóstolos, com os seus amados familiares, com qualquer pessoa, independente de tudo. Ele tinha algo no seu coração, na sua mente, era fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus! E a vontade de Deus para ele era dura, era morrer na cruz. Então ele é o que? A fiel testemunha. Então, depois dele dizer: eu sou glorioso, poderoso, criador de tudo, e dizer também: eu sou fiel testemunha, então eu posso cobrar alguma coisa de vocês. Eu tenho autoridade para chegar para a minha igreja, a vocês, laudicenses, e reclamar porque que vocês estão me deixando de fora da vida de vocês. Por que vocês estão me deixando de fora dos sonhos de vocês, das decisões de vocês? Por que vocês, quando vão orar, vocês não estão me colocando dentro das orações? Vocês estão apenas colocando os sonhos de vocês nas orações, e não os meus. Os desejos de vocês, e não os meus. Então, meus irmãos, o grande problema aqui era a independência da igreja em relação a Cristo, em relação a Deus. Por isso que ele vai dizer assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acho assim maravilhoso, irmãos, a salvação que Jesus fez por nós, pastor Diego. Porque diante de uma situação dessa, o que é que a gente faria com um cabra desse, né? Uma cabra dessa, né? Pegar logo um pau, né? Não? Tacar na cabeça, já tá lá. Não é não? Mas não, aqui, o que é que ele está dizendo aqui, né? Ele diz assim, ó: estou a ponto de vomitar. Quer dizer, o ponto já estava ali, né? Mas ele não vomitava. Por quê? Quem diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu suporto, né? Eu suporto, eu engulo, eu volto de novo, mas eu não vou. Tá bom, mas não chega a tanto.
E ele é tanto isso, irmãos, que ele escreve essa carta. Porque a gente olhando assim, você imagina uma igreja que ela quer viver de forma independente do próprio Salvador, mas você fica pensando assim, tem salvação numa igreja dessa, né? Será que são crentes? Porque a gente pensa logo que são descrentes, né? Mas se Jesus mandou essa carta com essas advertências, é porque eram crentes. Porque senão ele não estava dizendo, olha, vocês se arrependem da queda de vocês estão caídos, vocês estão trôpegos, vocês estão em situação difícil. Por isso eu estou mandando essa carta como o último recurso para vocês. É igual a carta aos Hebreus, né? Tem uma passagem aqui que eu acho muito interessante. Hebreus, capítulo de número 12. Versículo de número 11, diz assim, ó, Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e joelhos trôpegos. Então, qual é a ideia? Restabeleça, ou seja, sejam curados, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aí veja aí o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se de quê? Da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então note, o escritor aos Hebreus diz que uma simples raiz de amargura pode reter a graça de Deus na vida de uma pessoa de uma tal forma que isso contamina não só a vida dela espiritual, como a vida de muitos que estão ao redor dela. Ela está tão amargurada que ela começa a falar dessa amargura para outros, começa a espalhar aquela amargura e começa a trazer um peso para outras pessoas, e a graça de Deus vai sendo retida. O que é a graça de Deus sendo retida? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz, Jesus fala, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que Jesus promete a cada um de nós é a salvação que flui em nós pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito de Deus, como se fosse um rio. Mas às vezes nós podemos reter como uma barreira, como se fosse essas paredes que se faz um açude, né? Que barram o rio, que empareda o rio, e não corre, e fica lá emparedado. E essa barreira pode ser uma amargura, pode ser a falta de perdão, pode ser uma tristeza excessiva, pode ser alguma coisa desse tipo que vai embarreirando a graça, ou seja, a vida de Deus em nós, e ela não vai fluir, e ela não vai em nós trazendo a alegria da salvação. E dessa forma, meus amados irmãos, nós não vamos tendo aquela vida vitoriosa que Jesus nos promete. E que
que nós podemos, através dessa vida que Jesus nos promete, dar um bom testemunho da nossa fé. E aí nós não temos o ânimo, a graça, para nós conquistarmos vidas para Jesus Cristo e cumprirmos a nossa missão. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos romper com todo o dique que está impedindo o rio, o fluxo do rio de Deus, da vida de Deus em nós. E nós precisamos voltar a brilhar os olhos para falar de Jesus. Nós precisamos abrir a boca e ter alegria de falar de Jesus, porque Jesus não tinha, meus irmãos, vergonha de falar de seu pai celestial. Ele não tinha vergonha de dizer que era filho de Deus, mesmo com toda a chacota. Ele não tinha vergonha de dizer que todos ali eram da terra, mas ele era do céu. E ele dizia ainda: se eu disser que sou da terra, eu estou mentindo e sou mentiroso igual a vós. Mas não, eu sou do céu, vim do céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E nós temos que ter alegria de dizer: eu era da terra, mas agora eu sou do céu. Eu era do mundo, mas agora eu sou da glória. Aleluia! Eu era embaixador do inferno, mas agora eu sou embaixador do céu. Eu estava nas trevas, mas fui resgatado para a luz. Nós precisamos ter de novo alegria, meus irmãos, da salvação, para falar do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Mas para isso, irmãos, precisamos trazer Jesus para a nossa vida. O problema é que muitas vezes nós deixamos Jesus fora dela. Vivemos uma vida religiosa, nós somos. Uma vida, meus amados irmãos, que até a nossa oração, Jesus está fora dela. E aí fica difícil. Foi preciso Jesus advertir, irmãos, essa igreja. Advertir. Porque eles chegavam, se reuniam, não? Está tudo certo, estamos vivendo o Evangelho. Pregamos a palavra, nós nos reunimos, nós oramos, nós louvamos, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, maravilha. Mas Jesus não estava lá. E olha aí o que ele diz, versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, essa igreja, ela dizia isso. Na época não tinha nem tempo. Isso aqui, quando foi feita essa carta, estava uma perseguição tremenda. Tinha começado a primeira perseguição à igreja. João estava aí no pátio por conta da palavra de Deus. Diz que esse imperador, que eu não me lembro o nome dele, foi tão ruim quanto Nero, tão perverso quanto Nero. Então, essa igreja, a cidade de Laodicea, é uma cidade muito rica, de fato. Mas isso não significa que a igreja era rica. Então ele não está querendo falar de ouro, de prata, de moeda. O que ele está querendo dizer é que a igreja, quando dizia sou rico e não estou precisando de nada, o que Jesus está querendo dizer é que eles estavam dizendo: olha, nós não estamos precisando da graça de Deus. Só que isso não era uma coisa consciente. Eles não estavam lá dizendo nos cultos: nós não precisamos de Deus. Eles estavam dizendo isso, irmãos, no dia a dia. Era nas decisões deles. Quando iam decidir alguma coisa, não consultavam a Deus. Senhor, eu tenho essa importante decisão na minha vida. Senhor, isto é da tua aprovação?
Isso está dentro, Senhor, da tua vontade. Faz parte, Senhor, dos teus planos, esse meu plano. Ou nós vamos tomando nossas decisões e vamos querendo que Deus ratifique os planos que nós estamos tomando. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, abençoa. Aí a decisão é de Deus ou é minha? É de Deus. Aliás, é minha. Então, meus irmãos, dessa forma, nós estamos dizendo: eu sou rico e abastado de tudo e nada tenho falta. Porque se nós temos falta da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, do Espírito de Deus, então da dependência dele eu vou estar. E dele eu vou depender. E debaixo da orientação dele eu vou viver. Porque senão eu vou dizer indiretamente isso que eles estavam aqui dizendo. Porque o que eles estavam dizendo não era diretamente, eles estavam dizendo indiretamente. Porque, meus irmãos, se eles estivessem dizendo isso aqui diretamente, na igreja seriam, né? Se ele dissesse assim para Jesus: ei, Jesus, nós somos ricos, abastados e não temos falta de nada, né? Não. Mas eram as decisões que a igreja tomava, tanto no coletivo como individualmente. Então, qual é aqui a advertência de Jesus? Parem, se arrependam, dependam do meu Espírito, dependam de Deus. Foi assim que eu vivi. Meus irmãos, olha a vida de Jesus. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, foi o que ele fez. Passou a noite orando em oração, em jejum. Meus irmãos, quando ele tinha tempo no monte, orando, qualquer coisa, orava, a multidão cercava eles e orar. A dependência do Espírito de Deus. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender de não depender de Deus, porque nós temos a pretensão de viver uma vida independente de Deus. E quando nós fazemos isso, estamos dizendo o quê? Somos ricos. Que rico de quê? Rico da graça. E o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas nós estamos dizendo: nós somos ricos. Nós não temos falta de nada. Aí Jesus é tão bom, irmãos, que ele diz assim: meus filhos, vocês estão dizendo tudo isso, mas na verdade vocês são pobres, vocês são miseráveis e vocês são nus. Vocês não têm nada. Se não for eu que dei, se não for o meu Espírito, se não for a graça, se não for meu Pai, se não for o Deus eterno que cubra vocês, vocês estão nus. Pense, irmãos, em alguma coisa que você vai ter, se não for da parte de Deus que venha. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Irmão, se todo dom perfeito vem de Deus, por que eu vou viver essa vida independente dele? Por que eu vou caminhar como se eu não precisasse da sua orientação? Como se não tivesse um cabeça que comanda a minha vida, o meu destino? Irmãos, às vezes a gente não sabe por que a gente apanha tanto. E é
E nós somos tão débeis na fé que mesmo apanhando, a gente não se liga em perguntar: Senhor, por que eu estou apanhando tanto? Senhor, tu pode me fazer enxergar. Abrir os teus olhos, coloca o colinho, como ele diz aí, coloca o colinho, faz enxergar, para que eu possa pelo menos me corrigir, continuar apoiando. Irmãos, eu nunca vi um tempo onde o povo de Deus, no geral, está apanhando tanto e não sabe por quê. Mas é isso. Eu também nunca vi um período onde o povo de Deus quer viver uma vida tão independente de Deus como agora. Infelizmente, irmãos. Mas ele é tão bom, Jesus diz assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, assim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, eu entendo só uma coisa aqui. Aqui a gente pode tirar muitas coisas, mas eu entendo só uma coisa. Jesus dizendo assim: meu filho, vamos fazer o seguinte, venha para cá, vamos comercializar, vamos negociar, e nesse negócio tu vai ter comunhão comigo. Aleluia! O que estava faltando da igreja com Jesus? Comunhão. E o que é que ele está dizendo? Vem cá, meu filho, nós vamos aqui fazer uma troca aqui, e nessa troca eu vou ter o que eu quero, e tu vai ter o que eu quero. E sabe o que é que Deus quer, irmãos? Ele quer a tua atenção. Ele quer que você o busque. Ele quer, é como um filho. Irmãos, é como um filho. Já pensou um filho que passa 3 dias sem falar com o pai na casa? Um filho zangado com o pai, brigado com o pai? Você já imaginou um negócio desse? Já imaginou um filho desobediente? Um pai de uma cor, o filho faz ao contrário. Então Jesus é tão maravilhoso que ele diz: vem conversar comigo, eu dou o que você precisa. Você está pobre, miserável, cego e nu, eu lhe dou ouro refinado, colírio para os teus olhos, vestidura para você vestir e tirar essa tua nudez. Glória a Deus! Aleluia! E aí, meus irmãos, ele diz assim, ó, versículo de número 20. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha aí. Eu repreendo e disciplino a quantos o quê? Amo. Por que dessa carta? Porque ele ama. Aleluia! Ama. Meus irmãos, nós não somos apenas dele. Nós não apenas, meus irmãos, somos propriedade exclusiva. Nós não somos apenas servos. Ele não apenas tem direito sobre nós de reivindicar nossa alma. Além de tudo isso, ele nos ama. Aleluia. Oh, glória a Deus! Ele nos ama. E o amor, você vai ver lá em 1 Coríntios 3, é maravilhoso. É paciente, suporta, e aí vai, não é? Ai, o amor sempre é sacrificial, sempre coloca seus interesses em último lugar, e os interesses do outro em primeiro. Glória a Deus. E aí ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Note, comunhão. Ele diz: arrepende-te, eu estou à porta batendo, eu estou te chamando ao arrependimento, eu quero ter comunhão contigo, eu quero. Agora eu pergunto: você quer ter comunhão comigo? Você deseja comungar comigo como eu desejo comungar contigo? Eu quero estar na tua casa. Você quer que eu entre na sua casa? Você quer que eu entre na sua vida? Você quer que eu faça parte da sua família? Você quer que eu entre nas rodas de comunhão na sua casa? Eu quero fazer parte quando você está reunido lá com a sua esposa, seus filhos, com sua família. Eu quero fazer parte da roda. Eu posso fazer parte da roda? Vai dar certo no meio? Você me permite eu entrar? Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: é isso que eu quero da igreja, é isso, Laodiceia, que eu quero de vós. Igreja amada, é isso que eu quero de vocês. Mas se vocês não se arrependerem dessa autossuficiência, de vocês viverem uma vida inteira independente de mim, infelizmente vocês deixarão de ser igreja, vocês sumirão, porque vocês deixarão de pregar o evangelho, vocês deixarão o primeiro amor, vocês deixarão eles entrar, vocês deixarão e vocês no final vão desaparecer, como todas essas igrejas desapareceram. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos ao que Jesus está dizendo. Meus irmãos, isso aqui não é o apóstolo João que está falando. Isso aqui é uma advertência do próprio Jesus. É Ele que está dizendo: eu quero ter comunhão contigo. Abre a porta enquanto há tempo. Glória a Deus. Porque vai chegar o dia que não haverá mais tempo para nada. Não haverá mais tempo. E ao vencedor, o que é que ele vai dar? Mais comunhão. Aleluia. Ao vencedor darei que sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Aleluia. Mais comunhão. Então o que é que está faltando para nós, irmãos? Será que somos uma igreja de Éfeso? Está faltando o primeiro amor? Ou será que temos nome de que vivemos, estamos mortos? Ou seja, parece que somos pentecostais, mas na verdade nem pentecostais somos, e talvez nem tradicionais. Ou será que na verdade temos a doutrina de Balaão? Ou toleramos Jezabel? Ou somos como Laodiceia? Pior de todos é Laodiceia. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para nós, essa meditação, para que a gente se atente e deixe Jesus entrar. E vamos ter comunhão com o Senhor. Deus amado, santo, bendizemos o teu nome. Aleluia. E te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, fiel e justo. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a Deus ter comunhão, Senhor, contigo. Que não nos falte o desejo de comungar contigo, em oração e na leitura da palavra, Senhor. Que não seja cansativa a oração, que não seja cansativa a leitura da palavra, que não seja cansativo, Pai, estarmos com os nossos irmãos, que não seja cansativo, Pai, ó Deus, os evangelismos,
Que não seja cansativo, Senhor, fazer a tua obra. Que não seja cansativo a obediência. Que não seja cansativo, Pai, mas prazeroso. Privilégio, Senhor, para os teus filhos. Pai, minha oração, Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Precisamos, somos dependentes, Pai, do teu Santo Espírito. Somos corpo de Cristo, precisamos por Ele ser liderado. Deus, dependemos da vontade de Cristo, Senhor, da soberania do Senhor, Pai, para nos direcionar, Senhor. Assim, Pai, nos perdoe quando nos parecemos, Pai, soberbos, ricos, independentes, Pai. Oh, Senhor, não somos nada, Pai, apenas pobres, miseráveis, cegos e loucos. Perdoe-nos, Pai, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.